ouvinte e espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo, meio-dia em ponto. Eu sou Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, e Rádio Universal, AM 810 de Santos. Você nos assiste ao vivo também pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube. Curta os nossos podcasts disponíveis no nosso blog, é o gentequefala.com.br, e interaja com a gente a partir de agora no WhatsApp, pelo 973350038 e também pelas redes sociais, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é sexta-feira, de praxe, mais uma edição do Gente que Fala, em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP. E os nossos convidados de hoje, os participantes daqui da nossa bancada, todos pertencem à Diretoria de Polícia Comunitária e de Direitos Humanos da Polícia Militar de São Paulo. Eu começo apresentando a Major Silmara Cristina Lopes, chefe da Divisão de Polícia Comunitária da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Major Silmara, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Tudo bem, Mauro? Boa tarde. Satisfação em poder contribuir, né, com esse tema tão importante que você traz hoje na Rádio Trianon. Muito obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite para essa nossa conversa. Também com a gente o capitão Nelson César Rosa Vieira, chefe da seção de Cidadania da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo, capitão Nelson. Obrigado, Mauro. Boa tarde a todos e também é um prazer participar do seu programa e contribuir para a discussão e informação de um problema, de uma situação tão importante. O nosso primeiro tema aqui para a nossa conversa: os isolamentos em todo o mundo estão ajudando a frear a disseminação da Covid-19, mas trouxeram uma consequência terrível e inesperada: um grande aumento da violência doméstica. Em alguns locais tem havido um aumento nos relatos, enquanto em outros há queda nas queixas formais. E no caso da queda das queixas, os procuradores e a ONU Mulheres dizem que este fenômeno não se deve a uma diminuição da violência, mas ao fato das vítimas estarem com mais dificuldades para denunciar os abusos. Major Silmara, a Polícia Militar tem reparado nessa questão, tem percebido este problema da dificuldade de fazer as denúncias de abusos de violência doméstica? O microfone está fechado, Major. Pronto. Então, eu acho que, inclusive, com relação a essa questão, pelo isolamento, é óbvio que as pessoas estão próximas, mais próximas, né? Alguns problemas que anteriormente não eclodiam, agora eclodem, né? Dentro do âmbito familiar. E talvez, por ser uma primeira agressão, uma primeira violência, a pessoa ainda não tem a iniciativa de relatar isso formalmente, né? Então, tem aquela notícia de alguma violência, só que não a notícia formalizada, né? A formalização via polícia militar ou até no distrito policial diretamente, né? Nós temos alguns canais, né, de possibilidade, né, de prevenção primária nesse sentido. Então, esses números podem, sim, relatar, né, demonstrar uma realidade que hoje é nova. Só um instantinho, queria pedir uma gentileza, por conta das nossas transmissões nas redes sociais, que você centralizasse mais a sua tela, você ficasse no meio da tela, para ficar melhor aqui as nossas... Isso, um pouquinho mais à sua direita. Muito bom, assim. Desculpe, vamos seguir. Pode seguir o raciocínio, desculpe. Sim, então, nós temos, né, notícia que o registro de ocorrências ele não mudou, né, mas sim temos essa notícia de que os casos aumentaram, então pode ser relacionado a isso, né, é uma possibilidade. Sim. Agora, capitão Nelson, eu vou destacar um dado aqui: o número de feminicídios no país cresceu 22,2% em março e abril, justamente durante esse período de pandemia do coronavírus. Esses dados se referem a 12 estados brasileiros numa comparação com o mesmo período de 2019. São informações que vêm do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Isso, de alguma maneira,
pega a Polícia Militar desprevenida? Há necessidade de um ajuste de rota nesse período, porque os dados acabam aparecendo de forma muitas vezes inesperada? Mauro, tem uma situação que é o seguinte, né? É claro que a situação da pandemia, ela de alguma maneira representa um desafio para a Polícia Militar e para os serviços públicos em geral. A gente tem visto isso, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio da Diretoria de Polícia Comunitária e de Direitos Humanos, a gente tem tentado manter um contato constante com outras instituições, outras polícias, tanto no Brasil, América Latina e no mundo, por meio, inclusive, aí, de uma cooperação que a gente tem com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Isso é um desafio que vários países estão vivendo. Então, sim, não podemos nos iludir e achar que a situação da pandemia e o confinamento social ele não representou um desafio para a organização, para a Polícia Militar, para que a gente pudesse continuar prestando um serviço de proteção, principalmente num caso tão sério quanto a situação da violência doméstica. Mas a Polícia Militar, ela em algumas já tinha desde o ano passado, antes de se conceber, de se pensar, de se imaginar a pandemia, a Polícia Militar já tinha iniciado algumas ações para que fosse prestado um atendimento de proteção, um serviço de qualidade, sensibilizado para o caso de violência doméstica. Então, já tinha, por exemplo, desde março do ano passado, o aplicativo SOS Mulher, para mulheres com medidas protetivas. A gente pode falar um pouquinho mais para frente sobre isso com mais detalhes. Alguns programas que visam o atendimento e a prevenção, como o Lar Mais Seguro, ou chamado também Paz no Lar. Acho que o Major Frederico talvez possa falar um pouco mais sobre isso, né? Mas sim, a Polícia Militar, ela teve que usar da sua flexibilidade e criatividade em contato com organizações da sociedade civil para entender quais são as novas dinâmicas, novas necessidades, como a pandemia afetou a questão da vulnerabilidade das mulheres, né? E se adaptar, né? Então, com isso, a gente tem procurado incentivar, através de uso de ferramentas tecnológicas, incentivo de uso de ferramentas tecnológicas para que a notícia, né, de alguma possível agressão, de situações de violência nos chegue ao conhecimento. O programa Vizinhança Solidária, acho que a Major vai poder também, a Major Silmara vai poder falar um pouco sobre isso, também é uma ferramenta muito importante, porque nesse momento de confinamento, por conta da pandemia, a gente tem que contar muito com a nossa rede de proteção, né? E uma das principais é a nossa comunidade, onde a gente mora, são pessoas atentas a sinais de que uma violência pode estar acontecendo, e aí, às vezes, a pessoa que está passando pela violência não tem condições de avisar, mas ela tem que contar com o vizinho, com um amigo, alguém atento que possa dar notícia disso aos serviços públicos, à Polícia Militar. Antes de passar a palavra para o Major Frederico, o Capitão Nelson ainda, você chefia a seção de cidadania da Polícia Militar de São Paulo. Quais são as atribuições dessa seção? Nós cuidamos exatamente do aplicativo Lar Mais Seguro, do aplicativo SOS Mulher, do programa Lar Mais Seguro. A seção de cidadania está atrelada, está abaixo da Divisão de Direitos Humanos, cujo chefe é o Major Frederico, e todas as iniciativas voltadas para uma concepção de polícia cidadã e de segurança cidadã, uma polícia que um conceito de segurança que busque atingir as necessidades de segurança de todas as pessoas, e não só visto como uma questão de segurança patrimonial, né? Então, promoção de direitos, a seção de cidadania está envolvida em comitês junto à sociedade civil e ao governo do Estado de São Paulo e ao município, comitês, por exemplo, para discutir questões indígenas, questões de minorias e de vulneráveis em geral, né? Então, essas são algumas das nossas atribuições. Major Frederico, seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Tudo bem? Mauro, boa tarde a Major Silmara, minha colega, o Capitão Vieira. Desculpa pelo delay na conexão, estava tudo certo. Aí nós temos um prédio muito cheio de concreto e tem uma oscilação na internet, motivo este da entrada tardia.
Mas vamos lá, sem problemas. Vamos seguir aqui com a nossa conversa sobre a situação da violência doméstica que tem crescido durante a pandemia. Major, por conta de interrupção das audiências judiciais, a Polícia Militar tem tido alguma dificuldade na prisão de agressores? Esse instrumento, a audiência judicial, é muito importante para que esse trabalho da Polícia Militar ocorra de forma mais efetiva. Não há prejuízo na detenção, né? Na verdade, a Polícia Militar, ela, se não for um caso de flagrante, nós teremos então uma ordem de prisão, é levado à presença da autoridade policial, então a gente não está tendo prejuízo desse iter, desse caminho da condução do agressor ou da agressora no caso de violência doméstica, está sendo conduzido ao distrito policial, não está tendo nenhum tipo de prejuízo nesse sentido. Se houver, ele pode ser até processual, mas não na atividade de polícia administrativa. Sim. Agora, esses dados eu apresentei aqui, eu falei inicialmente sobre o crescimento do feminicídio, 22%, 22,2% em março e em abril, e de acordo aqui com a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, as denúncias cresceram em média 14% até abril deste ano, numa comparação com o mesmo período do ano passado. Esses dados estão na agência Câmara de Notícias. O mesmo questionamento que eu fiz aqui para o capitão Nelson, pega a Polícia Militar de surpresa, aumentando o desafio de trabalho de combate à violência contra a mulher? Eu acho complicado usar o termo, Mauro, pega de surpresa, que poderia transparecer aí uma falta de planejamento. A grande questão é que a pandemia pega qualquer atividade no mundo de surpresa, em todos os sentidos, já que ninguém esperava esse tipo de questão, né? Flutua muito essa questão do aumento da convivência interna, né? Do distanciamento social com a consequência da convivência interna familiar, esse aumento de registro ou de violência em si. Nós temos uma mancha em termos de dados pela subnotificação de alguns casos, não foi pego de surpresa, a gente sempre fala, o capitão Vieira, principalmente nas palestras de capacitação, a gente fala que a Polícia Militar ela não patrulha os corredores das casas, né? Muitas vezes a equipe policial está ali fazendo o seu patrulhamento preventivo numa rua e ela está tranquila quando naquele momento pode até estar ocorrendo algum tipo de infração penal, no caso, uma violência doméstica dentro do lar, né? Então, pego de surpresa, não. Na verdade, é até um efeito colateral. E por isso mesmo, já até o ano passado, nós começamos uma capacitação diferenciada. Porque quando a gente fala no artigo 144, que é a base da segurança pública na Constituição Federal, aponta para ser o dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Então, nós precisamos desse engajamento social. Todo mundo, sem exceção, conhece alguém que foi vítima de violência doméstica. Eu ouvi dizer, né? Na minha rua, na minha família, na minha casa, no meu bairro. Então, a grande ideia é utilizar com a força da sociedade essa quebra de barreiras para falarmos sobre o assunto. Numa das nossas palestras, nós falávamos até sobre o público LGBTQ+. Se você voltar a 20, 30 anos, praticamente o meu tempo de atividade policial, você viu um comportamento deste grupo na sociedade. Hoje você vê uma ampla liberdade de conquista. O que possibilitou isso? Derrubar barreiras. Eu sempre falo o seguinte, a minha bisavó, hipoteticamente, por óbvio, a minha bisavó, ela apanhava e não falava nada. A minha avó, ela apanhava e não falava nada. A minha mãe apanhava e comentou alguma coisa. A minha irmã apanha e já reclama. A minha filha apanha e denuncia. O que a gente precisa realmente é quebrar essa barreira que nada está acontecendo e tem que falar. A modificação na sociedade ela é lenta, mas é só com a modificação na sociedade, com esse engajamento, com essa questão realmente de quebrar barreiras, que nós vamos ter uma mudança comportamental. Não cabe só a pasta de segurança pública, aos órgãos ali competentes do artigo 144, ou apenas a nós,
a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Isso é um trabalho gota a gota, Mauro, gota a gota. Este é o programa Gente que Fala. Você nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos, também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Marque a gente com a hashtag Programa Gente que Fala e mande mensagens 973350038 e, claro, também pelas redes sociais. Hoje, com os amigos da Diretoria de Polícia Comunitária e de Direitos Humanos da Polícia Militar de São Paulo, falando sobre os assuntos relacionados à segurança pública. Mais um tema aqui para as nossas análises, para os nossos debates. O governo de São Paulo lançou, em março do ano passado, um aplicativo para que mulheres com medidas protetivas concedidas pelo Tribunal de Justiça possam pedir socorro quando estiverem em situação de risco. É o chamado SOS Mulher, a ferramenta, foi desenvolvida pela Polícia Militar e permite que as vítimas peçam ajuda apertando um botão. A medida visa agilizar e priorizar o atendimento dessas pessoas, deslocando as equipes mais próximas para o local da ocorrência. Você já destacou um pouquinho disso, Capitão Nelson, na nossa conversa anterior. Eu gostaria de saber quais são os resultados desse trabalho desenvolvido a partir deste aplicativo desenvolvido pela Polícia Militar de março do ano passado para cá. Vamos lá, Mauro. É importante só a gente lembrar que exatamente de março do ano passado, é um aplicativo concebido e desenvolvido pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, e o foco dele é prestar uma proteção, um atendimento diferenciado, qualificado, direcionado para pessoas, principalmente mulheres, que a grande maioria dos casos, que têm medidas protetivas, né? Em São Paulo, hoje, a gente consegue, a gente acompanha semanalmente a evolução dos dados, né? Nós temos mais ou menos 250 mil medidas protetivas já emitidas pelo Tribunal de Justiça. A Polícia Militar ela tem oferecido, sempre divulgado cada vez mais essa ferramenta. E é importante te lembrar que para usar a ferramenta precisa ter a medida protetiva, né? Então, é uma ferramenta que é para quem tem essa medida protetiva. Quem tiver a medida protetiva, vai lá pelo celular, pode ser iOS ou Android, vai na loja, baixa, faz o download do aplicativo, depois faz o seu cadastro exatamente como está na medida protetiva. Isso é uma informação importante também, para que funcione corretamente o serviço. Então, faça o cadastro, inclua os seus dados da maneira como estão como constam da medida protetiva, e a partir daí, fazendo o teste, a pessoa pode usar. A pessoa portando a medida protetiva, estando cadastrada, já fez o teste, estando numa situação em que ela se percebe em perigo por causa, por exemplo, do descumprimento dos termos da medida protetiva, ela aciona pelo botão de emergência, pressionando por 5 segundos, essa mensagem de emergência vai aparecer no computador de viaturas que estão próximas do local, a mais próxima que tiver do local vai receber essa mensagem, e no nosso centro de atendimento, o chamado Copom. E a viatura já vai se deslocar diretamente para o local, sabendo do que está acontecendo, já sabe quem é a pessoa, já sabe que tem uma medida protetiva e sabe que essa pessoa está pedindo por ajuda da Polícia Militar. Até hoje nós temos cerca de 12 mil mulheres cadastradas, prontas para usar o aplicativo. Nós tivemos cerca de 1.200 chamadas, 856, quase 900, na verdade, quase 860, desculpe, atendimentos, e também um número de 30 prisões em flagrantes por conta do descumprimento da medida protetiva e do acionamento direto do serviço. E esse aplicativo é administrado por essa seção que você chefia, a de cidadania da PM de São Paulo. Exatamente. Ele foi desenvolvido pela nossa diretoria de tecnologia da informação. Nós temos uma diretoria que cuida da parte técnica, né, parte da tecnologia em si, mas a gestão dos dados, a questão da divulgação, o acompanhamento da evolução e da eficácia da ferramenta, da eficiência e eficácia da ferramenta, fica a cargo da diretoria de Polícia Militar, da diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos e da seção de cidadania. Certo, Major Silmara, também a sua divisão, a divisão de Polícia Comunitária, tem qual que é o trabalho de encaminhamento que é feito com as denúncias que chegam por essa
ferramenta? Como é que a sua divisão ajuda a administrar e a encaminhar as ocorrências? Então, essa é a ferramenta da seção do capitão Nelson Vieira. Nós temos outras atividades relacionadas a isso, né? Uma delas é o programa de vizinhança solidária, né, especificamente da minha divisão, onde, em contato com o batalhão, através do comandante de companhia ou o comandante do batalhão, aquela comunidade solicita a instalação daquele programa, né, que também é uma forma de chegar à demanda daquela localidade para a unidade, né? É instalado e a gente tem um tutor, que é uma pessoa que vai ser o canal de ligação, né? Então, o nosso trabalho é anterior a essa demanda que a gente estava conversando aí com o capitão Vieira, né? E tendo aquela denúncia, o encaminhamento normal para o distrito policial, se necessário, e posteriormente nós temos uma visita, né, um pós-atendimento de ocorrência para aquele solicitante, né? No caso aí para a mulher que solicitou. Isso continua a sensação de segurança, né? Porque a pessoa vê que ela solicitou a polícia, ela foi atendida naquele momento e posteriormente ela foi contactada para verificar como que a situação prosseguiu, né? Então é um atendimento após o evento que nos foi comunicado. Sim. E a sua atribuição, Major Frederico, nessa questão do aplicativo? Bom, vamos lá. A divisão de direitos humanos ela tem duas seções no seu organograma, né? A seção de cidadania, chefiada pelo capitão Vieira, e a seção do programa de repressão e prevenção às drogas, conhecido como PROERD, né? Sobre a fala do capitão Vieira, se me permite até uma observação e um pedido, aproveitando da audiência, o capitão Vieira lembrou que a gente tem quase 12 mil pessoas aptas a usar o aplicativo, né? Os downloads ativos eu posso fazer, você pode fazer, qualquer pessoa que tem um celular aí pode fazer, mas o uso do aplicativo em si, a gente tem quase 12 mil. A questão é que nós temos um hiato, Mauro, dos 12 mil aptos a usar para a quantidade de medidas expedidas pelo Poder Judiciário Paulista, que são mais de 200 mil medidas protetivas. Então, nós estamos batalhando por uma ampla divulgação na grande mídia, nas nossas capacitações, para que realmente a pessoa que detém essa medida expedida aí pelo Poder Judiciário Paulista, que ela faça o cadastro, né? É um número muito longe de 12 mil para mais de 200 mil, né? A gente teria um vazio aí de 280, 290 mil usuários ou usuárias do aplicativo que não estão aptos, né? Então a gente monitora isso semanalmente. A divisão de direitos humanos ela cuida de outras questões, como bem disse o capitão Vieira. Nós fazemos parte de uma série de comitês designados pelo comando da instituição, alguns deles inclusive designados pelo nosso secretário de segurança. Então, o que a gente chama de vulneráveis clássicos, isso é um termo das Nações Unidas, né? Crianças, e aqui pega crianças e adolescentes, no direito internacional a gente não faz essa separação que o Estatuto da Criança e do Adolescente faz aqui no Brasil, né? Internacionalmente a gente fala criança como um menor de 18 anos, mas crianças, idosos, mulheres, a gente acaba utilizando, eu acabo utilizando o termo preto, não uso o termo negro. Eu tenho uma convicção até nas minhas obras de falar isso que é um pouco pejorativo, mas a questão aí dos afrodescendentes, dos deficientes físicos, da política indígena, até o capitão Vieira está nesse comitê. Então, nós temos um acompanhamento contínuo, né? Nós temos reuniões, agora virtuais, mas reuniões presenciais. Estamos também lá no Conselho de Defesa da Pessoa Humana, falando sobre a educação de direitos humanos, e a gente faz um monitoramento na ponta da linha do que acontece no estado de São Paulo, envolvendo esses grupos. Já havia mencionado aqui antes o LGBTQ+, também. Então, nós temos na ponta da linha com quem lida, com quem traz os problemas, para a gente tentar prestar o melhor serviço possível de segurança pública no estado de São Paulo. Major Frederico Afonso Isidoro, o senhor destacou esse número, 200 mil medidas protetivas, e esse gap, essa 12 mil mulheres aptas para o uso do aplicativo, o SOS Mulher.
para ampliação desse número, claro que é divulgação, mas as mulheres já não saem orientadas do Tribunal de Justiça a respeito dessa ferramenta. É uma medida bastante importante, que elas já saiam de lá com essa informação, porque o trabalho de divulgação fica muito mais facilitado. Assim, né? Bom, primeiramente, cabe lembrar que a medida protetiva, essa ordem expedida pelo Poder Judiciário, ela não é ad eterno, né? Ela tem um prazo de validade. Então, Claro. você tem uma oscilação de uma medida que entra, de uma medida que perde o seu grau de validade, né? E muitos desses números já são anteriores ao próprio aplicativo. A gente não tem essa mensuração do prazo de validade de cada medida, mas a gente tem um canal direto e bem afinado com o Poder Judiciário nesse aviso, né? Mas é muito mais um poder de convencimento, Mauro, do que a falta de notificação. Tá? Não sai, ela não sabe dessa ferramenta. Eu digo ela como vítima, tá? Ou ele como vítima, mas tem conhecimento sim. É realmente uma questão de reafirmar, mas está tudo bem. É uma coisa, parece que falar o óbvio é ruim, mas é sempre bom lembrar que a medida protetiva ela é um papel, ela não é um escudo, ela não é um muro, né? O infrator, aquele que está convicto e já o fez, ultrapassando os limites da barreira legal, quantas vezes essa ordem vai impedi-lo de alguma questão, né? Então, eu acho que o grande alerta é esse. A pessoa, agora eu tenho uma medida protetiva, como se fosse um escudo, nada vai me acontecer. Não é isso. O infrator, quando ele rompe a lei, ele não está preocupado com um simples papel. Então, a nossa preocupação, a instalação do aplicativo, ele é um ganho, uma agilidade no atendimento em segundos que pode efetivamente decidir sobre a incolumidade física daquela pessoa ou não, né? Do que ela pegar um 90, é claro que o atendimento universal aqui no Brasil, no nosso país, pelo telefone 190, ela pode ter uma oscilação numa internet dela, do aparelho, mas 190 continua sendo o canal. Mas a ideia é justamente de você passar por etapas, pular etapas necessárias na prestação prioritária desse tipo de atendimento. Então, o convencimento é justamente assim, a pessoa, não, está tudo bem, agora eu tenho a medida protetiva, eu não preciso mais. Ela não tem como penetrar no subjetivo do agressor para saber o que acha, o que não acha. Os casos que a gente lida com os números é de uma oscilação muito grande, né? A gente tem, até brinca entre aspas, na preparação das reuniões, que é o ciclo da lua de mel. Né? Ele começa com amor, com lua de mel, ele dá a volta, ele vai para agressão, ele agride, ele volta, na ciclo de lua de mel, tenta recompor. Então, tem uma questão técnica nisso. Né? Uma vez, numa participação nossa na TV Assembleia, eu até brinquei falando o seguinte, às vezes eu prefiro lidar com uma ocorrência na rua, hoje é uma ocorrência que é muito complicada para nós, é o furto de caixa eletrônico, pela violência dos agressores da lei, do que pegar uma violência doméstica, porque na violência doméstica, muitas vezes, quando você chega para resolver a ocorrência, usando ou não os meios necessários de força, as solicitantes, partindo da premissa aqui que a vítima seja uma mulher, ela acaba se voltando contra a equipe policial. Né? É aquela questão de amor e ódio entrelaçados. Então, a gente sempre discute isso nas reuniões, dessa pseudo, uma proteção judicial, não é uma proteção, uma barreira física. Então, a gente sempre fala, não custa nada, literalmente, o aplicativo é gratuito. Instalar o aplicativo, porque é um botão que pode, num caso emergencial, salvá-la. Joacilmara, qual é a orientação para a sociedade de uma maneira geral? Porque há quem diga, e os mais antigos dizem isso até hoje, em briga de marido e mulher não se mete a colher. E não é por aí, porque você sabendo de algum caso de violência, a denúncia é fundamental. Como é que a Polícia Militar orienta nesse aspecto? Sim, nós temos sim as medidas cabíveis a serem adotadas com encaminhamento para o distrito policial, e o policial ele precisa ter muito tato com relação a isso, manter-se firme, não participar daquele problema, né, e desempenhar o seu papel, né, porque envolve o sentimento, envolve a emoção, envolve o relacionamento daquele casal, né, que naquele momento foi quebrado pela agressão, pela violência, né, mas deve sim fazer a denúncia, deve sim quebrar esse ciclo da violência.
né? Porque é concretamente que o agressor vai ver que a atitude, né, que a atitude dele não está correta, né? Ele não pode, ele precisa ter um limite, sim, né? Então a gente, de uma forma geral, para a sociedade, sim, que denuncie, que adote, né, as providências esperadas, né? A gente vê realmente casos onde o policial é chamado, num primeiro momento a pessoa está assim revoltada com o marido, com o namorado, mas no meio ali vem alguns sentimentos como a culpa, né, o medo da perda daquele relacionamento, mas não, a mulher ela tem sim que permanecer firme na sua postura de quebrar, né, aquele ciclo da violência. Então essa é a orientação. Este é o programa Gente que Fala, em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Toda sexta-feira, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo com os amigos da Polícia Militar, hoje especificamente todos da Diretoria de Polícia Comunitária e de Direitos Humanos da PM de São Paulo. Você nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos, e nas redes sociais, também ao vivo, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Para participar com a gente, fazer perguntas para os nossos entrevistados, 973350038 e nas redes sociais, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Mais um assunto aqui para a nossa conversa. Foram lançados no início deste ano 2 programas, Lar Mais Seguro e Paz no Lar, que tem como objetivo principal diminuir a violência contra a mulher. A ideia é capacitar os oficiais para prestarem atendimentos mais humanizados nas ocorrências de violência doméstica e realizar ações de prevenção primária, como palestras ministradas por policiais militares capacitados, que abrangem assuntos como a Lei Maria da Penha, violência contra a menor, maus tratos a idosos e contra animais, entre outros. Major Frederico, esse trabalho está ligado à sua divisão, é isso? Eu estou gerente do projeto, Mauro. Vamos até começar por uma correção aí. Ele começa em abril de 2019 com um estudo, né? É um projeto designado pelo subcomandante-geral, como o nosso secretário de Segurança fala, pelo número 2 da nossa instituição, e nós começamos, então, um estudo acerca dessa questão, portanto, um ano, até coincidentemente, antes da pandemia. Ele nasce como o primeiro nome de Paz no Lar. Ele nasce como o nome de Paz no Lar, mas ele é renomeado como Lar Mais Seguro. Então, trata-se de um único programa. O que acontece? No âmbito da Secretaria de Segurança Pública, nós temos lá a nossa Coordenadoria de Análise e Planejamento, que a gente chama de CAP. Ela monitora os índices criminais mais importantes e o estupro é um dos crimes aí monitorados. Então, o combate e prevenção à violência sexual e doméstica, por óbvio, vai agregar aí um grande apoio social da mídia, né? Uma vez que esses crimes causam uma grande perplexidade na sociedade. E até voltando um pouquinho do que a Major Silmara lembrou, quando a gente fala do termo violência doméstica, né? A gente tem que entender que é a violência, mas também um outro tipo de abuso, né? Não é só o abuso físico, é o abuso verbal, é o abuso emocional, é o abuso econômico, é o abuso religioso, é o abuso reprodutivo, é o abuso sexual. Então, nós traçamos ao longo do ano passado, principalmente no segundo semestre, um projeto piloto envolvendo aqui na Grande São Paulo, a região de Osasco e os 16 municípios que cercam ali o nosso comando, que a gente chama de Comando Metropolitano número 8. Nós também buscamos aí no interior, no âmbito do Comando de Policiamento do Interior 5, na região de São José do Rio Preto, alcançando mais de 90 municípios que cercam lá o que a gente chama de CPI 5, e aqui na capital. Então, nós, dentro do que foi estudado, capacitar os policiais neste tipo de atendimento de violência doméstica, com uma sensibilidade que muitas vezes pela rotina no dia a dia não era tão afeto aquele policial. Então, nós, conhecedores do problema, numa primeira fase, então, estimulamos essa capacitação, particularmente aqui eu e o capitão Vieira, que fizemos pessoalmente na região de Osasco, com a nossa equipe, e lá em São José do Rio Preto. Então, a ideia é capacitar todo o efetivo, trazer os números e estimular isso numa primeira fase. Numa segunda fase, é justamente você ir para a sociedade, não é só o atendimento.
Nós temos, então, aqui os conselhos de segurança, nós temos reuniões que o comandante de companhia, muitas vezes, Mauro, o comandante de companhia, que é um capitão em regra, ele comanda ali no interior, falando aqui pelo interior que fica mais fácil, às vezes 3, 4, 5, 7, 10, 15 municípios. Então, ele tem um fino trato com as autoridades muito mais próximas do que nós que estamos aqui na capital. E ele consegue, numa reunião com os diretores de escola, com a reunião com os secretários nas câmaras municipais. Eu comandei companhia no interior, então eu me fazia presente lá nas câmaras municipais dos municípios que eu estava comandando. Então, esse tipo, você tem um intervalo regimental na Câmara para ele trazer o assunto. Como eu falei no início lá, a ideia é quebrar barreira, ele tem que trazer o assunto, ele tem que falar abertamente. Há violência doméstica neste plenário, há violência doméstica nesta rua, e nós, então, trazermos essa questão para a sociedade. Um terceiro questão que ainda está em desenvolvimento é a violência doméstica que você tem como vítima criança e adolescente. Nós temos, então, uma janela aberta no meio escolar, que é o PROERD, que está sob a nossa alçada aqui também na divisão. Então, nós estamos hoje numa parceria com a Somos Educação, que é o maior grupo educacional do país, tentando trazer uma questão que não disse trazer o problema para essa criança e para esse adolescente. Como é que a gente fala assim? Muitas vezes, aquela pessoa está no meio de uma violência doméstica e não sabe. Ela não sabe. O agressor não sabe, e as vítimas não sabem, porque quando você fala em abuso físico, é fácil. Agora, quando você fala num abuso verbal, né, então, assim, às vezes aquela mulher, ela viu o pai dela fazendo isso com a mãe dela, viu o avô fazendo com a avó. Então, por exemplo, um descompasso verbal acerca de um bife que queimou na hora do almoço, né? Uma agressão, o marido lá pegar, jogar um prato no chão, gritar, mas não tocou a mão fisicamente, ele não foi ali romper o Código Penal na lesão corporal. Mas há uma violência. Então, de repente, você também traz essa questão para a criança e para o adolescente diretamente. Fala assim, o seu pai é um agressor, você vai desconstruir um herói para aquela criança, né? Então, a gente também não tem, a gente não pode ter essa irresponsabilidade. Então, essa terceira fase ainda está em planejamento, como lidar isso com a criança e com o adolescente, né? A gente tem hoje o afastamento da criança na sala de aula e o professor sempre foi um elo importante para diagnosticar esse tipo de violência com a criança. E o nosso policial, que a gente chama de proerdiano, aquele que ministra as aulas de proerd, ele também tem essa sensibilidade há muitos anos, eles conseguem enxergar isso com aquela criança que às vezes é o único canal dela ali para falar o que está acontecendo. Então, hoje, o Lar Mais Seguro está caminhando nesse sentido. Então, só para reforçar aqui a sua correção, Major Frederico, eu disse aqui Lar Mais Seguro e Paz no Lar. Isso começa, então, com um estudo, esse trabalho começa com um estudo há um ano, se chamava Paz no Lar, e depois, com o passar do tempo, se transformou no Lar Mais Seguro. É um único programa e não dois programas que eu destaquei aqui no início da nota. Isso. Muito bem. Seguindo aqui com mais um tema para nossa análise no programa Gente que Fala, estamos falando principalmente do caso das mulheres, mas a violência contra as crianças e adolescentes, conforme destacou agora o Major Frederico, também se tornou uma enorme preocupação, principalmente durante esse período de isolamento. Dados do Ministério da Saúde dizem que mais de 70% dos casos de abuso infantil acontecem dentro de casa. E, na atual situação, as crianças estão afastadas dos professores ou de outros contatos externos que possam, claro, ajudar a denunciar o problema. Tem um trabalho feito por vocês na sua sessão, é isso, capitão Nelson? Exatamente. Como o Major bem colocou, a ideia Tá bom o áudio, não? Aqui está ótimo. Ok. Como o Major bem mencionou, o Lar Mais Seguro, Paz no Lar, Lar Mais Seguro, é um programa só, ele nasce exatamente com essa vocação, né? De, inicialmente, claro, o foco na violência doméstica contra a mulher, mas para se expandir para uma proteção a todos os que estão no lar, né? Proteção do lar como um todo, e que, por algum motivo, possam estar passando por situação de violência. Agora, como você colocou no começo, Mauro, é claro que a situação de pandemia ela traz um desafio, né? Mas esse desafio, a Polícia Militar ele tem sido flexível a ponto de se adaptar
a essa situação. Então, eu queria só fazer trazer um pouquinho a questão da da vizinhança solidária e a importância da vizinhança solidária nessa situação, né? Juntando também com o que você falou, em briga de marido e mulher, ou então, para a gente expandir um pouco, em briga dentro de casa, não se mete a colher, não se envolve, na verdade, a gente não pode cair nessa crença, né? É muito importante, e o programa Vizinhança Solidária, ele é uma iniciativa da Polícia Militar que busca aproximar a comunidade entre si e a comunidade com a Polícia Militar. Então, ele desempenha um papel muito importante nesse sentido. É muito importante, vital que a sociedade, que a comunidade esteja atenta a sinais de violência, principalmente no caso, como você mencionou, em situações agora, né, em que as pessoas estão em casa, as crianças estão em casa, ou seja, elas não têm contato com outras pessoas, como professores, são figuras também de referência para essas crianças e que poderiam estar atentas a sinais de violência, né? Na ausência desse contato, é muito importante que a comunidade exerça a sua cidadania. Como o Major falou, a segurança pública ela é dever do Estado, mas ela é responsabilidade de todos. Então, a nossa responsabilidade como vizinho, como cidadão, estar atento às situações em que a violência possa estar acontecendo e avisar, informar as autoridades. A nossa diretoria ela desenvolveu ferramentas exatamente nesse sentido, para isso. Major Silmara, para falar um pouquinho de um trabalho da sua divisão de polícia comunitária, que é a vizinhança solidária, que se tornou lei desde o ano passado, né? E ele prevê, esse programa prevê que os moradores tenham contato mais estreito, troquem mensagens por aplicativos de celular ou pelo próprio telefone com o apoio da PM de São Paulo. Como é que as pessoas devem fazer para aderir ao Vizinhança Solidária ou levar a implantação deste programa para a sua região, para o seu bairro? Sim, entrando em contato com o batalhão da Polícia Militar da sua região ou até a companhia, né? E às vezes até não consegue, na reunião se estabelece a instalação desse programa. Né? Só na capital nós temos quase 1.000 programas instalados. Né? Então é um número que está crescendo, a gente vê essa crescente procura. Né? Então, deve-se entrar em contato com o quartel da Polícia Militar, onde vai ser feita uma análise, né, da pertinência daquela instalação daquele programa. Uma pessoa, como eu já comentei anteriormente, vai ser designado o tutor, que vai ser o canal de ligação daquela vizinhança, né, com a Polícia Militar. A gente vê que as mudanças acontecem. Né? Então, hoje, muitos grupos de WhatsApp estão sendo utilizados. Né? Então, facilita e não somente para denunciar ou para fazer uma solicitação. Aliás, a solicitação deve ser feita no 905, mas para as pessoas saberem o que está acontecendo ali na sua região. Quais são? Muitos dizem, passou um carro estranho, veio uma pessoa diferente, né? E o caso dentro, né, interno ao portão de uma residência, a gente também pode dar essa atenção caso um vizinho perceba um barulho, perceba, né, uma atitude diferente. Este também é um canal que pode chegar para a gente a comunicação dessa violência. Né? Então, resumidamente, entrar em contato com uma unidade da Polícia Militar. Muito bem. Pessoal, perguntas da nossa audiência chegando aqui para vocês. Aproveitar que você está com a palavra, Major Silmara. Adriana Vieira acompanha a gente pelo Facebook e ela pergunta: a polícia pode invadir uma casa baseada em uma denúncia de violência doméstica feita por um vizinho? Assim, a Polícia Militar ela entra em qualquer ambiente se tiver acontecendo um crime. Né? Se ao chegar naquele portão, o policial militar percebeu a ocorrência de um crime, é de ofício a entrada dele, sim. Agora, se existe uma suspeita, se existe ele deve se fazer presente, né? E, no caso da ocorrência do crime, deve atuar, sim. Ô, Mauro, se você até me permite uma inserção, voltando um pouquinho na frase, havia falado, né? Briga de marido e mulher, a gente não coloca colher, né?
A nossa Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 11, ela deixa bem claro que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Então, me parece nessa primeira parte, então, assim, não se mete a colher. Mas, como bem disse a Major Silmara, em caso de flagrante delito, em caso de desastre, para prestar um socorro ou durante o dia por determinação judicial, nós temos, então, esse franqueamento da casa. Em caso de flagrante delito, a qualquer hora do dia e da noite, independe de ordem judicial. Ou para prestar um socorro, né? Normalmente um vizinho está lá ouvindo a briga, escuta lá a sua vizinha gritando por socorro, escuta lá a agressão, acaba acionando o 190 e a equipe policial ela chega nesse local apenas com essa informação. Ela checou de volta, olha, ouvi o quê? Ouvi socorro, estou ouvindo aqui agressões, coisas estão sendo quebradas aqui no interior da residência, e por óbvio que não tem como ali a equipe policial, hipoteticamente, esperar uma ordem judicial, né? A Constituição já autoriza, nesse caso, é uma exceção à regra de inviolabilidade do domicílio, portanto, a equipe policial, num caso de violência doméstica, pressupostos aí atendidos ao inciso 11 da Constituição, do artigo 5º, deve sim ingressar no domicílio. Aproveitando que o senhor está com a palavra, Major Frederico, a Daniela está na Bela Vista e pergunta por que existe uma divisão específica de direitos humanos na Polícia Militar. A grosso modo, pergunta ela, não é uma função de toda a polícia defender os direitos humanos? Vamos lá, exatamente. Na verdade, a direção ela é um órgão justamente de direção setorial por temática. Nós temos a diretoria de pessoal, nós temos a diretoria de saúde, a diretoria de finanças, a diretoria de tecnologia, e nós temos uma diretoria de polícia comunitária e direitos humanos que traz aí todas as diretrizes para a instituição. A Polícia Militar, seguindo até os manuais de formação dos policiais das Nações Unidas, um manual lá de 1992, o outro de 2000, ela é promotora dos direitos humanos, né? Muitas vezes as pessoas acham assim, a polícia é promotora dos direitos humanos. Nós somos promotoras, as polícias, né, são promotoras da ordem legal, né? Se você analisar que cabe à Polícia Militar ou cabe aos órgãos de segurança a execução, a manutenção, a preservação da ordem constituída, somos todos obrigatoriamente promotores de direitos humanos. Então, não há divisão, até porque, dentro das características básicas dos direitos humanos, eles são indivisíveis. Aqui é uma questão de mera esfera administrativa, o tema ele é transversal. Quando a gente fala em direitos humanos, ele atinge todo o setor da sociedade brasileira, não é apenas aqui de um órgão da administração direta do Estado de São Paulo, né? Quando você pega a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, obrigatoriamente ela se irradia por todo o ordenamento jurídico brasileiro, por toda a Constituição. Então, não há divisão, há apenas uma questão aqui de funcionalidade administrativa. Capitão Nelson, a Cláudia Neves, no Facebook, nossa audiência no Facebook, pergunta qual o procedimento para solicitar a instalação de uma base da Polícia Militar? Os moradores têm interesse em doar parte dos custos para a manutenção do mesmo, como para a sua área de construção, bem como para a sua área de construção? Pergunta da Cláudia Neves, do Facebook. Eu diria que é importante que ela procure a unidade local, né, a unidade da Polícia Militar, o quartel de Polícia Militar que é responsável pela região dela e manifeste esse interesse ao comandante local. Pode ser um capitão, comandante de companhia, ou um coronel, um tenente-coronel, comandante de batalhão. E aí existe todo um procedimento para isso, né? A Polícia Militar ela faz uma análise e submete para instâncias superiores se aquela localidade ela se adequa, ela é propícia, né? Ela reúne elementos que permitam a instalação de uma base comunitária. Então, o primeiro passo é sempre procurar a autoridade local, o comandante de polícia militar local. Ele vai poder guiá-la nos passos mais específicos com relação a isso. Mas, basicamente,
vai ter um estudo, uma análise da localidade, né, se preenche alguns quesitos, se há alguns elementos ali que permitam a instalação, né, e isso vai ser encaminhado para uma análise de instâncias superiores da instituição. Agora, essa segunda parte aqui da pergunta da Cláudia Neves, que nos acompanha pelo Facebook, eu vou formular melhor aqui. Os moradores têm interesse em doar parte dos custos para a manutenção dessa base, bem como a área para a construção dela? Isso não é assim, é possível acontecer. Por exemplo, a doação de uma região, de uma localidade, ou de uma área, né? Existem procedimentos administrativos para que isso seja, enfim, oficializado, legalizado, né? A gente orienta sempre assim: existe essa possibilidade, existe esse interesse, procure o seu policial local, procure o comandante local. E ali o comandante local ele vai ter condições de orientar nos passos seguintes com relação a isso, né? Não está fechada a porta, pelo contrário, né, dessa parceria entre a comunidade e a polícia nesse sentido também, não só parceria, digo, na hora de definir as prioridades de segurança, né, isso é a essência da polícia comunitária, mas também na questão aí numa questão mais administrativa, como está na pergunta, né? A questão da localidade e da construção do ambiente. Mas isso precisa ser bem feito de maneira oficializada, existem caminhos para isso, né? E procure o seu comandante local, que ele vai orientar nesse sentido. Outra Encaminhar questão, internamente também. Capitão Nelson, essa vem do Valdeir, de Cotia. Ele pergunta: o policial militar consegue exercer os seus próprios direitos de cidadania, ou seja, diz ele, participar da vida comunitária como um cidadão comum, sem medo de ser atacado por criminosos pelo simples fato de ser policial? Olha, não há impedimento legal para que o policial exerça a sua cidadania. É claro que a condição de policial e a nossa condição específica de policiais militares impõe certas condições, certas situações bem específicas, principalmente no exercício da função. Na sua vida plena como cidadão, o policial militar ele tem todos os seus direitos garantidos, ele pode exercê-los. É claro que também, de novo, a condição de policial militar impõe alguns riscos, né? Principalmente em situações, em locais em que a criminalidade pode, de alguma maneira, ser mais perigosa. Isso acontece. É claro que existe o risco no exercício da função e fora dele por ser policial, mesmo não no momento em que se está exercendo a função. É possível exercer os seus direitos ainda assim? Eu creio que sim. É claro que os policiais militares têm que tomar cuidado, né, com relação à exposição, mas isso não impede de ser um cidadão pleno por ser policial militar. Major Frederico, como é que está a saúde dos policiais militares nas ruas nesse momento de pandemia de coronavírus? Como é que está o pessoal no sentido de fazer a prevenção, o uso de máscaras, álcool gel, enfim, todas as necessidades? Tivemos, como o capitão Vieira falou anteriormente, tivemos que nos adaptar, né? Uma higienização dos nossos veículos, das nossas motos, das nossas estações de trabalho, a utilização das máscaras, a utilização, em alguns casos, de luvas descartáveis, mas não cabe, o fique em casa não cabe para nós, né? Então, nós estamos à frente, nós tivemos algumas baixas, até porque, como já disse aí o capitão Bira agora, nós somos fruto da sociedade, né? Nós não temos uma bolha protetora, então alguns policiais também foram acometidos pelo Covid, alguns infelizmente foram a óbito, mas eu vejo que no nosso meio a questão está estabilizada, né? Algumas alterações de horários, principalmente na esfera administrativa, para impedir aí o acúmulo de mais policiais, mas todos nós estamos nos adaptando com o uso de escadas, de máscaras, de distanciamento, de reuniões como essa agora, né? Acredito que estaríamos numa situação normal aí no estúdio, mas nós estamos de acordo com o que determina aí o nosso comitê de contingência do governo do Estado de São Paulo, e acredito que
estamos caminhando muito bem nesse sentido. Já caminhando aqui para o final dessa edição do programa Gente que Fala, Major Frederico, o senhor está com a palavra, a sua despedida, a sua mensagem em 15 segundos, por favor. Agradecer mais uma vez a oportunidade. Quando você fala em tema de direitos humanos, coligado à segurança pública, causa ruído para muitos ouvidos desatentos. A instituição Polícia Militar, ela não chegou onde ela chegou por acaso, né? Nós somos promotores, nós somos defensores da vida, nós temos uma briga diária de uma mudança de conceito, de uma mudança de identidade nesse sentido, né? Estamos aqui à disposição. Vou deixar o nosso e-mail, Mauro, que é direitoshumanos@policiamilitar.sp.gov.br, para quem precisar, para tirar dúvidas, para fazer denúncia, para o que for, nós que recebemos e lidamos diretamente com ele. Agradeço a oportunidade, a minha colega Major Silmara, o capitão Vieira da minha divisão, obrigado por todos, um forte abraço e parabéns aí pela iniciativa, viu, Mauro? Muito obrigado. Só repetindo o e-mail, Polícia Militar... direitoshumanos@policiamilitar.sp.gov.br. Muito bom. Agora a palavra final da Major Silmara, bem objetivamente, Major. Sim. Então, agradeço, né, em nome da nossa diretoria, a oportunidade de falar sobre o nosso trabalho. E aqui a gente busca, sim, colocar em prática toda a nossa filosofia, né, através dos programas, e realmente aproximar de forma concreta a sociedade da Polícia Militar, que se reedita, que se reinventa para prestar um serviço de melhor qualidade para o nosso Estado. A palavra final, capitão Nelson César. Agradeço poder participar do programa e lembro o seguinte: mulher e qualquer pessoa que tiver medida protetiva emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, baixe o aplicativo SOS Mulher e use essa ferramenta para a sua proteção. Vizinhos, comunidade, sociedade, estejam atentos a sinais de violência doméstica. A polícia não pode entrar na casa das pessoas para patrulhar. Então, a gente depende da cooperação, da ajuda da sociedade, da comunidade, para a gente poder prestar um serviço de proteção, de qualidade a pessoas que estejam passando, principalmente nesse momento de confinamento, por situações de violência. É isso. O agradecimento ao Major Frederico Afonso Isidoro, a Major Silmara Cristina Lopes, o capitão Nelson César Rosa Vieira, amigos da Polícia Militar, todos fazem parte da Diretoria de Polícia Comunitária e de Direitos Humanos da PM de São Paulo, nessa conversa que todas as semanas temos, nessa parceria do programa Gente que Fala, com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP. Está encerrada aqui esta edição, e eu vou chamar aqui, antes do nosso encerramento, as informações sobre a live do programa Gente que Fala, que acontece a partir das 6 horas da tarde, sob o comando do jornalista Ricardo Godoy. Hoje, sexta-feira, a presença do grupo Trovadores Urbanos, nesse espaço, como eu já disse, comandado pelo jornalista Ricardo Godoy, para falar de cultura, para falar de música, para falar de entretenimento, todas as coisas que combinam muito bem com a sexta-feira. Acontece, claro, todos os dias a partir das 6 horas da tarde, mas hoje, especificamente, com cara de sexta-feira, e o Ricardo Godoy vai receber o grupo Trovadores Urbanos. Trovadores Urbanos bastante tradicionais aqui na cidade de São Paulo, completando 30 anos de existência, e que é formado pela Maída, pelo Juca Novaes, pela Maída Novaes, o Juca Novaes, o Eduardo Santana e a Valéria Caram. Então, está dada a dica, logo mais a partir das 6 da tarde, Trovadores Urbanos na live do Gente que Fala. Aqui na nossa despedida, na mesa de som, o Sérgio Souza, que também é gerente técnico da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, o Ricardo Godoy no apoio aqui da nossa sala de videoconferência, a direção geral do programa do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Bom final de semana para todo mundo, obrigado.